É tanto absurdo e quando a gente faz um diálogo com as pessoas, a gente vê o quanto a população está emburrecida. E é um emburrecimento programado. Foi programado isso. Como que as pessoas hoje, por exemplo, têm aí 20, 30 anos, não estudaram história? Pelo visto, não estudaram história. A história mundial, a história do Brasil, a história da luta dos trabalhadores. Vamos começar quando aboliu o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão e só aboliu porque precisava de pessoas que comprassem, pessoas que trabalhassem, recebessem remuneração. Só por isso, não foi porque a pessoa foi boazinha e quis libertar os escravos. Foi porque precisava de mercado que consumisse, que comprassem os produtos que estavam sendo fabricados. E quando chegou essa opção no Brasil de libertar os escravos, foi super sabotado. A primeira coisa que os escravocratas falaram foram o quê? Vamos falir, o Brasil vai entrar numa grande pobreza, não vai ter dinheiro, e é a mesma situação que a gente passa hoje em dia, com a questão da escala 6 por 1. Na Revolução Industrial, falando de história, falando de geografia, as pessoas trabalhavam entre 12 e 16 horas, de segunda a sábado, e tinha empresas que também trabalhavam no domingo, então você não tinha folga, não tinha nenhuma questão trabalhista ainda. Não tinha folga, não tinha férias, crianças trabalhavam. Então a situação do trabalhador era precária. Então vamos refletir, buscar fontes realmente verdadeiras. A pessoa que fala que se mudar a escala não vai melhorar, que vai piorar, que vai ter muita gente desempregada, que o patrão vai falir, que pessoa é essa que está falando isso? De que lugar essa pessoa está falando? Quantas horas essa pessoa trabalha? E tem muita pessoa que acompanha esse tipo de pensamento e não reflete no que a gente, na memória do que já passamos e que hoje muito do que a gente está passando é porque está voltando coisas do passado, de como eram antes. A escravidão no Brasil, libertar os escravos sem direito a nada. A pessoa trabalhou muito, muito, muito. Os que sobreviveram à escravidão, porque até tinha muitos que não sobreviviam a chegar os 30 anos, então faleciam. E essas pessoas que foram libertas já foram poucas, não tiveram direito a nada. E o Brasil teve uma programação de trazer pessoas de fora para empregar, porque nem emprego eles queriam dar para as pessoas pretas. Para você ter noção. Eles não tiveram direito nem de emprego. Por isso que começou as primeiras comunidades, as primeiras favelas, as primeiras. Já tinham muitos quilombolas já. Então, não vem com essa historinha, com esse papo furado, que não é todo mundo que vai cair nessa. E não adianta, tem muita gente que eu vejo, a pessoa é muito tapada e demonstra raiva e ira contra a gente que sabe a raiz do problema do Brasil. Então, assim, tô nem aí, não me importo, eu compreendo, por isso que é bom a gente estudar, a gente saber sobre história, sobre geografia, sobre economia, porque aí você entende a raiz do problema do Brasil. Então não vem pagar de grandão para quem entende do assunto, porque aqui não tem vez não. Eu falo isso porque eu tô observando muitas pessoas com esse raciocínio. E muito dessas pessoas que pensam assim é que aprende por onde? Pelo Facebook, pelo WhatsApp, sabe? Não foi que aprendeu
na escola, não entende nada de política, não entende nada de economia, não entende nada de história, de geografia, de questões trabalhistas, não sabe o que a população está passando, mas essa opinião maravilhosa eles estão levando para frente, sem entender nada. Gente, tá muito desafiador no Brasil para você conversar, para você dialogar, sabe? Para você entrar num acordo. E você vê que são marionetes, estão seguindo a boiada. Não é assim não, gente. Sempre foi assim na época da escravidão. Se libertasse os escravos, o Brasil ia empobrecer. Quem que estava enriquecendo, escravizando esse povo todo? Igual agora. Quem que está enriquecendo com esse povo trabalhando, que tem lugares aí que tá voltando à escravidão? Só que agora não é escravidão só de alguns. São vários. Não é só pela cor. Agora é por outras situações. Então não dá. Não dá. Não vem não. E tem muitas pessoas assim como eu que entende. E se você falar, se você abrir a boca, você vai levar de volta. Aqui tá sendo assim, bateu, levou.